Ei, gente, bom dia, tudo bem? Bom, então vamos lá, começar a gente discutir um pouquinho sobre o filme que eu propus, que é o Quase 18. Eu enviei algumas perguntas, espero que todo mundo tenha assistido e tenha tido essa observação com esse olhar mais crítico aí pro filme, para a gente poder aproveitar alguma coisa. Eu pensei em como que a gente ia fazer, como que nós íamos analisar. Vou tentar fazer de um jeito que, se não der certo, depois a gente muda a estratégia. Então, o filme fala de uma adolescente, a Nadine, de 17 anos, né? Quase 18 anos. E não tem muita coisa a respeito de história pregressa dela, pensando em história de parto. Na verdade, não tem nada, né? História de parto, gestação, se a mãe usou álcool e drogas durante a gestação, se ela nasceu no tempo certo, desenvolvimento está normal, se cartão de vacina está dentro do, né, se está atualizado ou não. E isso daí são coisas que no atendimento do adolescente a gente tem que ter, tá? Então, normalmente eu faço isso logo na primeira consulta. Eu pergunto, né, como é que foi a gravidez? Como é que foi a gestação? Teve alguma intercorrência? E o parto? Parto normal, cesárea? Mamou até quando? Né? Cartão de vacina, já olho de uma vez. Tudo na primeira consulta para já ficar livre. É claro que às vezes não é esse o foco da consulta, né? Então, pode perguntar de uma maneira mais rápida para poder fazer a anotação no prontuário e ao longo aí dos atendimentos ir pontuando mais detalhadamente. Mas eu acho que é super importante a gente lembrar de perguntar isso, tá? No filme também mostrou muito pouco de história familiar, mas a gente tem um pai que morre de um mal súbito, provavelmente alguma coisa cardíaca, um AVC, não sei, né? Não mostra no filme. Uma mãe, a princípio, rígida, e um irmão também, a princípio, rígido, né? O irmão até parece que é um atleta, alguma coisa assim. Então, de história pregressa dela, só fala isso, não fala se ela já teve doença ou não. Isso tudo é importante da gente colocar no atendimento do adolescente. E de história familiar, coloca apenas isso. Normalmente, de história familiar, eu pego o parentesco de primeiro grau. Pais, irmãos e avós. Tá? Isso aí é importante a gente ter no atendimento do adolescente. Às vezes a gente esquece. E eu sempre pergunto também, por exemplo, dona fulana, você tem alguma doença? Eu tenho pressão alta. E aí eu pergunto, tá tratando direitinho? Toma remédio? Não toma remédio? Né? Só daí a gente já vê, eu tomo remédio daquele jeito. Então dá pra gente ter uma ideia, mais ou menos, como que é o cuidado dela com a saúde dela, né? E isso aí vai refletir no adolescente. Então esses pontos aí são super importantes, tá? De quadro familiar, a Nadine não tem. Então, ela tem um pai que falece quando ela tinha 13 anos. E vocês vão perceber como que o luto, né, a perda, interfere num adolescente. Ela perdeu o pai, ela era uma adolescente, digamos, inicial, porque a gente não tem dados. Ela era uma adolescente inicial. E aí, como que essa perda interferiu na trajetória dela, né, da vida dela? Não mostra muita coisa, mas será que a partir daquilo ali, o que ela consegue colocar, né, assim, como que ela fala da perda do pai, né, ela fala que a vida dela ali mudou depois disso, né, e então a perda e o luto é muito importante para um adolescente, é importante para todo mundo, só que quando você está num período de reconstrução de ideais, assim, de ideias, o luto pode ou não ser bem trabalhado, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais de luto, tá? Mas eu acho que essa perda aí, né, ela fez muita diferença. Ela tinha o pai como uma referência e ela perde a referência dela. Então, para um adolescente, né, é claro que ali no filme não expõe os problemas dela a partir dali, mas
com certeza aquela perda da referência prejudicou o caminho dela, tá? Então, ela tem um pai que falece quando ela tinha 13 anos e ela já não tinha um bom relacionamento com a mãe dela e ela continua não tendo, parece que o relacionamento piora, porque o pai estava ali para ajudar e agora ele não tá lá mais para dar esse respaldo. Então, ela tem um relacionamento muito conturbado com a mãe, de falta de diálogo, né? Tem aquela cena lá em que ela tá no carro com a mãe e aí a mãe começa a perguntar dela: como que foi seu dia, sua noite? E aí ela fala: acho que foi o pior da minha vida, uma coisa assim. E a mãe fala: é porque você não sabe do meu. E a mãe começa a falar do dela. E não pergunta mais do dia da Nadine, como foi. Então, Nadine não tem aí uma oportunidade de falar dela mesma, né? Ela não tem um diálogo. E ali, nessa passagem, tem ali essa inversão de papéis, né? Essa parentelização dos filhos, que é quando os filhos, eles ocupam um lugar de pai e mãe. Isso aí é super delicado, porque cabe ao adolescente uma responsabilidade muito grande que não é a dele, né? De ser pai e mãe de uma mãe e de um pai adulto. Então, isso daí, né, é um assunto delicado que a gente é muito relevante. E às vezes a gente põe muito isso, né? Eu várias vezes já pus em consulta assim, né? Mas sua mãe vai ficar triste, fulano vai ficar triste, né? Você acha que fulano iria gostar dessa atitude sua? E isso daí é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de colocar, porque você põe uma responsabilidade muito grande em cima de alguém que não tem capacidade de ter essa responsabilidade ainda, tá? E, por outro lado, não é responsabilidade dela, né? Responsabilidade é do pai e da mãe. Então, tem essa questão aí em que a mãe se coloca aí no lugar de filho e a Nadine já tem aí um relacionamento conturbado com a mãe dela e ainda, às vezes, assume esse papel de mãe, né? Viajou demais, Lívia. Viajo mesmo, mas eu acho que assim a gente consegue construir um raciocínio clínico em cima. Então, ela tem um relacionamento ruim com a mãe, é uma mãe que preocupa com ela, mas também é uma mãe meio invasiva, né? Ela manda mensagem o tempo inteiro, ela vai atrás, né? No finalzinho, vocês viram, né? Ela digita várias vezes a mensagem e apaga, digita e apaga, até que ela resolveu se colocar no lugar dela, né? E ela fala assim: Nadine, onde você está? E aí a Nadine responde: estou viva, estou salva, estou bem, não sei. E aí ela responde assim: ok. Então, até isso aí eu achei essa mãe um pouco invasiva. E viver uma adolescência com um pai e uma mãe invasivo é complicado. Gente, meu cabelo tá horroroso. É bem complicado, né? Tem que ter o espaço, né? Você tem que saber errar, acertar. Então, isso daí pode gerar também muito conflito, tá? Então, mais um ponto. Relação conflituosa com a mãe. Com o irmão, ela tem outros conflitos também, né? Aí com o irmão parece também que é desde pequena, tem uma relação de competição, tem uma relação aí de briga, né? Briga física mesmo, parece que teve uma só e olha lá, eu não me lembro de ter visto tanto assim, mas tem muita discussão, não tem relacionamento de irmãos, né? Ela tem aí o irmão o irmão também sofre essa daí, né? Porque desde que o pai faleceu, o irmão começou a ocupar o espaço de homem da casa. E o irmão suporta a mãe muito tempo. E ele se queixa disso, ele fala disso. Então, o irmão, que a princípio também é um adolescente, né? E ele tem uma carga de responsabilidade muito grande, tá? E é aí que o povo classifica ele é maduro, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas assim, isso daí é um ponto que a gente tem que observar também, tá? Então, ele tem esse irmão que é atleta e que cuida muito do corpo físico, tá? Isso aí, nós não estamos olhando o irmão, mas
se o tema da nossa discussão fosse o comportamento dele, também é um ponto que a gente tem que observar, tá? Então, ela tem um relacionamento conflituoso dentro de casa, tá? Ela tem um relacionamento com uma amiga, que é muito importante, que ela coloca esse relacionamento como familiar mesmo, né? Eu não sei nem se aquela amiga, ela é Cris, que ela se chama, não me lembro do nome exatamente. Eu não sei nem se a gente pode colocar ela ali como uma amiga só, né? Então, ela tem um porto seguro ali, parece que é um relacionamento de irmão com essa menina. Só que quando ela começa a andar na vida dela e começa a se relacionar, né? Poderia ter sido qualquer outro relacionamento, a Nadine se sente trocada, traída, tá? Então, tem aí essa colocação, né? Aí, talvez aí, os amantes de Freud pudessem dizer que a Nadine colocava essa amiga aí no lugar de amor, né? Não gosto, eu não sou dessa linha, não entendo muito, então eu não vou colocar nesse lugar. Mas a gente vê que ela se sente meio traída, meio abandonada pela amiga, que era ali um apoio dela, né? Então, nós estamos tratando aí de uma adolescente, a princípio, sem suporte, né? Sem alguém para contar, para desabafar. E aí, a Nadine escolhe, para ter esse desabafo, esse apoio, o professor. Que isso é extremamente comum, né? O adolescente, ele sai da casa dele, onde ele tinha todo o apoio, todos os ideais, todos os heróis deles lá dentro, que era o pai e a mãe, para ter normalmente isso na escola. Tá? Então, isso aí é muito comum, tá? Não podemos deixar de pensar nisso.